O quê? O PDF ficou diferente, foi? Hum. Ai, 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 que pena. Ah, que pena, porque... Sei, sim. Ah, uma pena. Uma pena, porque eu pensei que era mesmo. Eu vou citando cada página, né? E vou, vou citando aqui. Então, o PDF é diferente, é isso que você está dizendo? Esse que você colocou aí. Tu colocou aí, né? Esse que tu colocou aí. É? Aquele Shared Drive, o download de É, PDF. é. É esse aí. Eu não sei se é esse o texto Dulce que você encontrou aí e tal. Porque se está diferente do PDF, porque se. Olha, agora, eu não sei se a numeração é a mesma, as notas. Porque é a nota 119. Pela numeração, para ver, é a, certo. Agora, a nota, você não tem como acompanhar, é a nota 119. Eu não sei se muda alguma coisa, mas a nota, eu acho que o número da nota não muda. Porque ele começa assim: o texto de Marx, que nos referimos, diz o seguinte: ele está comparando o texto com o texto do Guanan, o Guaman, Guaman Poma, Ayala. Ele compara com o texto do Ayala com um texto de Marx. E eu achei ótimo, porque a citação é perfeita, perfeita, né? Só que Guaman está citando no século XVI, Marx está no século XIX, e ele compara, né? O que Marx diz para o luterano é o que o Guaman diz para os católicos. Porra, uma. Só essa os dois é a nota 119. Ele começa o texto de Marx, aí ele abre aspas e cita Marx literalmente. Marx falando dos luteranos. Puta, é muito interessante. E é simples a citação. É tipo assim, ó. Eles dizem que acreditam na Bíblia, mas quando vão para a prática é outra coisa. É isso que Marx quer dizer. No fundo, Marx diz, os cristãos, quando se metem com o Estado, não tem nada de cristão. Entendeu? Não tem nada de cristão. É muito interessante. Agora, ele cita, né, o Ayala, que eu acho importante. Agora, veja, uma coisa que eu queria começar, o pessoal que está entrando aí, é que essa é a última parte do texto de Dussel. Por isso que eu dividi em 4 aulas de propósito, porque existe uma ordem que, de fato, dá em 4 aulas. Eu até desconfio que Dussel deu um curso, porque como esse texto é imenso, ele é imenso, é quase um livro. No meu, vai dar 341 a 395, a edição que eu uso, que é a edição impressa, né? Está nessa coleção aqui, essa tal. Aí, veja, esse texto do Dussel, só no final, eu diria, o item 5 que é... Oi. É esse aí. É esse aí. Lê todo, lê todo, lê todo. É, isso. É, é. Isso aí é a citação de Dussel, a referência que Dussel usa do Marx. Agora, o que é que me chama a atenção nessa citação de Dussel? Que eu acho que ela é uma citação conclusiva. Repare que ela está no final do ensaio, né? Ela está na parte conclusiva. É uma coisa que é fundamental, que ele vai dizer o seguinte: o cristianismo diz uma coisa e faz outra. É o que ele está mais ou menos querendo dizer aqui. Agora, o que eu acho legal é quando Marx usa assim, ele faz uma citação muito precisa dos luteranos, que assim, os luteranos defendiam a literalidade da Bíblia, é isso que Marx vai dizer. E, ao mesmo tempo que defendem essa literalidade, eles não conseguem viver essa literalidade, porque no fundo é isso. Você não vive a letra de uma palavra. Agora, como eles insistem nisso, que é semelhante ao que vai dizer
o Guamán Poma de Ayala, o Guamán Ayala, ele vai dizer semelhante àquilo que é como se fosse assim, os padres fazem um discurso, mas, na verdade, o que eles fazem é colaborar com os espanhóis para não massacrar. Essa é a tese final dele. Isso é uma crítica absolutamente fundamental da ideia de modernidade, mas isso é porque eu lembrei da sua pesquisa sobre religião, mas eu vou terminar com isso, na verdade. Eu queria voltar ao início do texto para dizer o seguinte, porque pode ser que tenha pessoas que estão começando a entrar agora, e veja, o título do texto é Meditações Anticartesianas sobre a origem do discurso filosófico da modernidade. Então, veja, o texto é dividido, eu diria, em 3 grandes partes, há 4 grandes eixos desse texto, não é? Que é exatamente, o Dussel, nos 3 primeiros eixos, ele procura apresentar, primeiro, ele procura apresentar a modernidade ocidental a partir da tese hegeliana. Qual é a tese hegeliana? Que está na Lições de Filosofia da História, né? Hegel vai dizer, a modernidade, ela nasce com Descartes. Isso é uma tese clássica em Hegel, a modernidade nasce com Descartes. Por que ela nasce com Descartes? Hegel, inclusive, usa uma metáfora. Hegel diz assim, com Descartes, enfim, o marinheiro pode dizer terra à vista. Isso é uma metáfora que todo mundo decora, está no texto de Hegel, né? Então, assim, com Descartes e terra à vista, em que sentido? No sentido de que Descartes traz para o cenário moderno uma categoria que, segundo Hegel, não estava inscrita na história da filosofia, nem antiga nem medieval, que é a categoria de subjetividade. Então, Descartes é o pai da subjetividade, e a subjetividade é o princípio fundamental que funda a modernidade. Isso é Hegel, né? Então, essa é a tese que Hegel define. Então, estou escutando aí, tá tranquilo? O som tá bom, né? Então, veja, nesse sentido, a modernidade para Hegel, ela nasce com Descartes, porque com Descartes nasce o conceito de subjetividade. Vamos lá, o que é a subjetividade cartesiana? É o princípio fundamental do sujeito pensante. Sujeito pensante, ora, cogito ergo sum, penso, logo existo. Consequentemente, a modernidade era fundada no pensamento. Agora, só que tem um detalhe que é fundamental, e que é fundamental para a tradição de Marx, que é a noção de sujeito como egóico, digamos assim, je pense, eu penso e tal. Isso é a característica convencional da modernidade, né? Hegel vai dizer que a modernidade se funda dessa forma, consequentemente, essa modernidade que se pretende universal, na verdade, ela é europeia, ela não sai da Europa, não sai dos muros europeus. Isso vai entre a França, a Inglaterra e a Alemanha. Basicamente, é esse o roteiro da chamada filosofia moderna. Toda a filosofia moderna se desenvolve dessa forma, segundo Henrique Dussel, né? Num segundo momento, Dussel vai perceber as contradições dessa noção de modernidade quando ele começa a colocar questões que essa modernidade em nenhum momento quis pautar, quis filosofar, quis conceitualizar. 2 delas primeiro, essa modernidade de Descartes, ela nasce contemporânea, absolutamente contemporânea, com relação à chamada acumulação primitiva do capital. Significa dizer, a modernidade já nasce conquistando as Américas. É isso que Dussel diz. É fato, isso é um fato histórico. Repare, as Américas, o começo da conquista da América é 1492, significa dizer, o fim do século XV, início do século XVI. A formulação cartesiana está no século XVII. Então, repare, você já tinha a conquista da América, você já tinha a acumulação primitiva do capital, primeiro, né? Primeiro e segundo. E Dussel diz, por que Descartes não tematiza isso? Por que Locke não tematiza isso? Por que a filosofia política moderna não tematiza isso? Porque a filosofia, a metafísica moderna, nem a filosofia política tematiza isso. De Maquiavel a Descartes, de Descartes a Locke, de Locke a Kant, de Kant a Hegel, essa problemática não aparece, primeiro. E segundo, aí sim, 2 temáticas que a Dussel é caríssima. E ele diz que é o que ele chama de encobrimento, num livro anterior que ele escreveu ali por volta no início da década de 90. Ele diz assim, tanto inicialmente as populações indígenas, então o índio, assim nomeado pela Europa, não aparece na filosofia, e menos ainda o negro. Ora, o negro será absolutamente fundamental para o desenvolvimento das Américas. Então, assim, o braço negro, o trabalho escravo, é absolutamente fundamental para o enriquecimento da América e, consequentemente, para o enriquecimento da Europa.
Ele diz, como é que isso não aparece na filosofia política europeia? Essa é a grande contradição. Dussel diz, ora, não aparece porque não pode aparecer. Então, para Dussel, não pode aparecer. Dentro, olha, o esquema da filosofia cartesiana, o esquema da filosofia kantiana, o esquema da filosofia hegeliana não pode aparecer. Por exemplo, Hegel, segundo Susan Buck-Morss, ele fica espantado com o Haiti, quando ele sabe da notícia da Revolução no Haiti. Ele não entende como é que os haitianos entenderam a Revolução Francesa. Hegel fica meio confuso, porque não cabe naquele esquema da subjetividade moderna. A subjetividade moderna, burguesa, ela não permite a presença de populações indígenas nem dos negros escravizados, né? Ora, Dussel, essa é a segunda parte do texto. Dussel vai dizer, não cabe nessa modernidade. Então, como é que em filosofia eu posso ou devo falar das populações indígenas ou dos negros? Dussel diz, só se eu fizer um antidiscurso da modernidade. Então, significa dizer, a dificuldade nossa em filosofia, por exemplo, nos cursos de filosofia no Brasil, é que nós trabalhamos uma filosofia moderna que ela basicamente se fecha como um ar de copa no pensamento europeu. Eu estava dizendo aqui na aula anterior que quando eu fiz a graduação em filosofia na UFB, eu fiz 3 filosofias modernas, 3 histórias da filosofia moderna. A história da filosofia moderna 1, 2, 3. A 1 era Descartes, a 2 era Kant e a 3 era Hegel. E significa dizer, não há outra perspectiva de moderno ou de pensamento moderno que não seja europeu. Dussel vai dizer, esse é o grande limite da filosofia moderna. O grande limite da filosofia moderna é que ela não percebe que há um antidiscurso da modernidade. Esse antidiscurso da modernidade, ele só pode ser devidamente colocado quando aparece aqueles personagens que constituem a modernidade, que são a sombra da modernidade, que estão no subterrâneo da modernidade, mas não aparecem como sujeito moderno. Então, o sujeito cartesiano moderno não é um sujeito universal. O sujeito kantiano moderno não é um sujeito universal. O sujeito hegeliano moderno não é um sujeito universal. O sujeito kantiano, o sujeito hegeliano e o sujeito cartesiano é o sujeito europeu. Por que ele não é universal? Porque nesse sujeito não aparecem os sujeitados. Os sujeitados aqui são a população negra e a população indígena, que são fundamentais para a modernidade. Por quê? Porque são o outro lado da modernidade. Ora, não existe a modernidade sem o trabalho escravo negro. Não existe a modernidade sem a conquista da América. Não existe a modernidade sem o braço indígena. Essa é a grande tese de Dussel. Veja, esses braços que não aparecem na filosofia cartesiana, primeiro, que não aparece na filosofia kantiana, segundo, e que não aparece na filosofia hegeliana, quando vão aparecer na filosofia hegeliana pulverizados numa categoria vaga de espírito, ele digamos assim, essa modernidade se constitui entre o século XVI e o século XIX, ela não sai da Europa. Ponto. Essa antes de entrar na crítica à modernidade, repare, a lógica de Bené, só para fechar aqui. Repare, o texto de Dussel, ele tem uma arquitetura, que eu diria, a arquitetura do texto de Dussel é todo o pensamento de Henrique Dussel. Aí, como eu li muito Dussel em vários momentos da minha vida, esse texto é uma grande síntese do que é o pensamento desse argentino Henrique Dussel. Então, assim, ele precisa ir na Europa, ele precisa ler os filósofos europeus para ver exatamente o que não está na filosofia europeia, ou o que ele depois descobriu nessa categoria do encobrimento. Por que a filosofia cartesiana encobre o outro? Por que a filosofia kantiana encobre o outro? Por que a filosofia hegeliana encobre o outro? Porque essa filosofia europeia tem como estratégia encobrir o outro, quando, na verdade, diz que há um sujeito universal. Então, essa, eu diria, é o eixo central desse texto, até chegar no pensamento indígena hindu-americano. Ponto. Bené, diz aí. Sobre esse argumento da negação do encobrir, certo? Principalmente sobre o trabalho escravo, que é um trabalho que nega essa universalização como princípio. Sim. Eu estou lendo um texto que está martelando na minha cabeça, que já faz alguma sinalização nesse sentido, sobre a verdade da história nunca ser mencionada, ou quando a verdade da história bate nos escritos dos filósofos, são pensadas a partir de uma demanda ideal, não real, Sim. né?
E aí eu vou viajar aqui. Por exemplo, quando eu leio o Florestan Fernandes, coisas como essas, né, e que você menciona, me parece, enquanto uma necessidade do pensamento moderno, nessa negação existir também o não moderno na sua figura de escravocrata que existe na periferia do grande capital. É isso que você está querendo dizer? Do tipo, o desenvolvimento desigual nas relações, digamos assim, mundiais do capitalismo? Olha, veja, mais ou menos, Bené. Veja que coisa interessante. Tua questão é foda, é fundamental. Agora, ela só será respondida completamente, tua questão, ela, de fato, essa questão não será respondida totalmente por Dulce. Sabe quem responde ela com todas as letras? É Domênico Losurdo, que é o próximo texto. Losurdo, ele tem 2 capítulos sobre a escravidão que resolve claramente. Agora, por isso que eu não consigo trabalhar Dulce sem Losurdo. Não consigo. Porque, veja bem, a tua pergunta me leva a Losurdo, inevitavelmente. Porque Dulce é o seguinte, como esse texto aqui não prioriza a escravidão, ele cita a escravidão negra, ele cita a figura do negro, né? Mas a prioridade de Dulce aqui são as populações indígenas. Né? Pode reparar que a população, inclusive, ele vai usar o único pensador no final, que é o que eu vou trabalhar hoje, que é um pensador indígena, Inca peruano. Então, veja, agora, eu posso responder tranquilamente a partir de Dulce, porque Dulce diz assim, é uma leitura europeia dizer que o negro não é moderno, dizer que o índio não é moderno. Isso é uma leitura europeia, porque os europeus se entendem como moderno, excluindo. Aí Dulce vai dizer, mas veja bem, como é que existiria a riqueza europeia sem o braço negro? Como é que existiria a riqueza sem o ouro e a prata indígena? Significa dizer, o índio também é moderno pela contradição da acumulação primitiva do capital. Porque, veja bem, eu queria evitar citar aqui para não frustrar ninguém. Porque, na verdade, quem resolve esse enigma é um alemão chamado Karl Marx, mas eu não queria citar muito aqui, não, para não frustrar ninguém e não querer doutrinar ninguém. Eu sou cristão, não quero doutrinar ninguém. Agora, veja, ele resolve o enigma. É por isso que Dussel, veja bem, Dussel, ele não tem problema de citar Marx. Mesmo Marx sendo europeu. Não totalmente branco, porque Marx era um mouro, né? Mas, assim, ele cita Marx. Porque, veja, era preciso entender o seguinte, que a acumulação primitiva do capital, a primeira acumulação do capital, que é quando vai nascer a filosofia moderna, significa dizer, a filosofia moderna, ela é burguesa, como disse Lukács, por natureza. Não tem ilusão. Mesmo que alguém, mas Descartes não usa a palavra burguês. Claro que não, porque ele é um. Claro que ele não usa, e não pode usar. Veja, a questão não é a palavra tal, não. Veja, a acumulação primitiva do capital é a grande moldura em que está a pintura cartesiana, em que está a pintura kantiana ou a pintura hegeliana. É o grande molde, né, desse mundo europeu. Ora, esse mundo europeu, ele só se constituiu como europeu pela negação de um outro. Esse outro é a população indígena e o braço negro e o trabalho escravo. Por isso que a escravidão é um problema para a Europa moderna. Porque a escravidão é o seguinte, o europeu moderno, ele adora defender liberdade, ele adora defender abstrações como igualdade, ele adora defender a ideia de progresso. Só que é o seguinte, a maneira com que ele vive economicamente é a negação disso. É a negação exatamente disso. E, além do mais, eu acrescentaria um quarto elemento. O europeu adora dizer que é cristão, que é o final desse texto aqui, quando Dussel vai citar Marx mostrando a contradição do cristianismo luterano. Então, o cristão europeu, ele adora defender a liberdade para ele, mas escravizou. Escravizou e justificou ideologicamente a escravidão. Tentou escravizar os índios, escravizou os negros e, segundo o próprio Dussel, no capítulo anterior, os jesuítas se beneficiaram do trabalho negro. A primeira congregação religiosa a se beneficiar do trabalho negro foram os jesuítas, do Papa Francisco. Meu Deus do céu, o Papa atual é jesuíta. Paciência, tem o sangue escravo na batina dele, lamentavelmente. O Papa tem que limpar a batininha dele, porque está lá. Veja, é o seguinte, inevitavelmente, digamos assim, essa lógica moderna, e eu estou explorando isso porque, veja bem, eu estou tentando, como na linha do sendo bem fiel a Henrique Dussel, desconstruir ideologicamente a filosofia moderna. Eu lamento imensamente a filosofia moderna que é estudada na Universidade Brasileira, que é a que eu estudei. Você achar que filosofia moderna é Kant, Descartes, Kant e Hegel, e achar que dá conta de toda a modernidade é um erro primário. Agora, obviamente, você engana os estudantes. É fácil enganar estudante, né? Você
tem a caderneta, tem o poder, não sei o quê, e lê isso aí, faz prova, lê. E o cara acredita naquilo ali, o cara acredita naquela loucura de Kant. O cara acreditar naquelas... chega a ser primário a concepção de cosmopolitismo kantiano. Eu prefiro dizer como Chico de Oliveira. Chico de Oliveira dizia é um cosmopolitismo de cócoras. O cosmopolitismo de Kant é um cosmopolitismo de cócoras. Não passa disso. É uma modernidade tão europeia, que ela não consegue pensar fora dela mesma. Por isso que é difícil você entender. Ontem a gente estava estudando o texto do Akil Bembe, Bembe falando da África e as consequências trágicas, né, das políticas coloniais para a África. O europeu não entende isso. Aí Bembe diz, o problema é que ele não consegue se descolonizar. O grande trauma do europeu, diz Bembe, é ele não se descolonizar. Olha, eu nem vou citar Leibniz aqui, não vou perder tempo, viu, Carlos? Leibniz é um fascista, proto-fascista, Deus me livre. Viu? Não perca tempo, esse é o pior de todos, esse é sub. Leibniz, sinceramente, é subfascista. Eu ainda respeito Descartes, Kant e Hegel. Leibniz, para mim, é sub. É absolutamente desnecessário, você não ganha nada e não perde nada não lendo esse cara. Voltemos ao normal, Carlos, voltemos ao normal. Então, veja, nesse sentido, há um casamento perfeito entre três grandes teóricos que eu considero pós-coloniais, três grandes teóricos. Os três partirão de caminhos diferentes, mas convergirão para um pensamento só, que é Edouard Said, que é Akil Bembe e que é Henrique Dussel. Eu estou plenamente convencido de que cada vez mais é momento de lermos na América Latina esses três homens. É importantíssimo a leitura de O Orientalismo, de Edouard Said, fundamental. É fundamental a leitura de Sair da Grande Noite, de Bembe, sobre a África e a modernidade, e, obviamente, Henrique Dussel, qualquer coisa de Dussel. Qualquer livro que você pegar de Dussel. Agora, esse ensaio aqui, eu diria, é um ensaio síntese dele. É um ensaio extraordinário desse pensador argentino. E se você tiver dúvida, ele tem um monte de palestra dele no YouTube, em espanhol fácil, tranquilo. Tem um monte de palestra dele. Eu encontrei umas 10, assim. E ele está dando umas aulas, a UNAM, que ele chama de classe 1, 2, 3, já está na 15ª classe. Então, veja, nesse sentido, a concepção de modernidade de Henrique Dussel é uma concepção que ele diz, para chegar na modernidade, eu preciso fazer o antidiscurso filosófico da modernidade. Por isso que, eu diria, 70% desse ensaio, que é um ensaio longo, a minha edição impressa vai da página 341 a 395, é mais de 50 páginas. Eu diria, 80% desse ensaio é o que ele chama de antidiscurso filosófico da modernidade. E digo mais, esse título, Antidiscurso Filosófico da Modernidade, é uma ironia com um filósofo alemão chamado Jürgen Habermas. Habermas tem um livro de 1986 chamado O Discurso Filosófico da Modernidade. O que é que faz Habermas? Começa com Hegel citando Descartes. Habermas, na década de 80, define a modernidade ainda no modelo hegeliano cartesiano. Quem tiver dúvida, o livro foi publicado pela editora Martins Fontes, aquela de capa vermelha e tal. Primeiro capítulo é o conceito hegeliano de modernidade. Pode um negócio desse? Nossa Senhora. Assim, não se aprende mesmo, entendeu? O mundo é de uma filosofia egóica sem tamanho. Sem tamanho. A filosofia que nós recebemos aqui no Brasil, a filosofia que se recebe na África é de um egocentrismo incalculável. A filosofia que nós fazemos na universidade é de uma crueldade. Você já imaginou, você faz 95% desse curso, não sai de... Você fica entre Parmênides e Hegel. É uma coisa que eu vou lhe contar. Carlos, está falando alguma coisa, não? Quer dizer alguma coisa? Tranquilo. Então, veja, nesse sentido, a filosofia europeia, ela se torna hegemônica. Agora, hegemônica sem uma justificativa racional. Porque como é que eu digo que o homem europeu é universal e eu negro o negro?
o homem europeu universal e eu nego o índio. Imagine. Então, nesse sentido, a desconstrução de Dussel é prioritariamente em cima da filosofia moderna. Então, primeiro, a filosofia moderna nasce enquanto acumulação primitiva do capital. A filosofia moderna, ela é a ideologia dessa acumulação primitiva. Ela é absolutamente egóica em sentido cartesiano e kantiano. Por isso que o europeu adora a palavra eu, uma ficção que não existe em lugar nenhum, tal. Mas adora. Para você ter uma ideia, o conceito de eu no idealismo alemão é chave. É a palavra mais importante do idealismo alemão, só para entender qual é a lógica desse idealismo, né? Então, veja, o que é que faz Dussel? Ele, no primeiro momento, ele apresenta essa filosofia. No segundo momento, ele critica, ele usa o que ele chama de o antidiscurso filosófico da modernidade. E no terceiro momento, aí sim, ele começa a desconstruir por fora da modernidade. Aí, modernidade europeia. Aí eu acho que é digamos assim, para mim, é a imensa sacada deste filósofo argentino. Ele vai para dentro da Europa sem medo algum, ele lê os europeus, ele trabalha as contradições desses europeus e supera saindo da Europa. Tentando mostrar que é o seguinte, o antidiscurso filosófico da modernidade tem que estar fora da Europa. Tem que estar fora, no sentido da crítica, não é? Ele vai atrás do que ele chama, aí eu gosto muito desse termo, é um termo que ele criou, Dussel criou, chama-se exterioridade radical. Significa dizer, o terceiro momento é o momento do que ele chama de exterioridade radical. Essa exterioridade radical, ele ainda bebe em dois pensadores europeus. Coincidentemente, dois judeus. E eu acho que foi proposital essa coisa de serem dois judeus. O primeiro é Marx, o segundo é Levinas. Emmanuel Levinas. Veja, a exterioridade radical é como ele mesmo diz, exterioridade no sentido de o oposto radical de interioridade, para fora, e é para fora na sua radicalidade. A exterioridade radical, ela só será encontrada fora da Europa. Então, o negro é a má consciência da Europa. O índio é a má consciência da filosofia moderna. O negro é a má consciência da filosofia moderna. Tal. Ora, por que Levinas? Levinas é um filósofo do século XX. Não sei se todos aqui já leram esse homem, já conhecem a obra dele e tal. Ele tem uma série de obras. Agora, ele tem uma obra que é chave para Dussel. Dussel leu essa obra de frente para trás e essa obra foi muito importante na vida de Henrique Dussel. É uma obra chamada Totalidade e Infinito. Essa obra nunca teve uma tradução brasileira, ela tem uma tradução portuguesa, de Lisboa, da Edições 70. É considerado a obra síntese desse pensador. Ele, na verdade, é meio ali do leste europeu. Levinas é o nome do leste europeu. Ele é daquilo que era antigamente chamado de Iugoslávia e tal. Então, Levinas mas viveu na França, porque ele teve a família toda assassinada pelo nazismo. Ele era judeu, família assassinado pelo nazismo, ele vai para a França e ele vive e morre na França. Então, assim, o Levinas, ele, no Totalidade Infinita, ele vai trabalhar a categoria de alteridade, não em sentido radical. Ele usa apenas a palavra alteridade. E Levinas tem uma tese que, para Dussel, é fundamental. Por isso que Dussel bebe em Levinas. Levinas é o crítico mais importante de Heidegger, de Descartes e de Platão. Levinas escolhe Platão, Descartes e Heidegger para fazer uma crítica, que exatamente, ele escolhe os três filósofos do Logos, os três filósofos do chamado logocentrismo, o logocentrismo antigo, o logocentrismo moderno e o logocentrismo contemporâneo. Heidegger tem uma tese, que é a tese do esquecimento do ser. Heidegger vai dizer que nunca houve na cultura ocidental uma metafísica, porque o que houve na cultura ocidental foi o que ele chama de ontoteologia. Sempre, diz Heidegger, que se queria dizer o ser, se colocava o ente na frente do ser. Então, na verdade, o que você tem é o que ele chama de onto, no sentido para além do ser, teologia, porque é sempre a figura do ente transcendental, em sentido kantiano, diz Heidegger. Ora, o que é que vai fazer Levinas? Levinas vai dizer qual é o erro fundamental de Heidegger e de toda a tradição que segue ele. É acreditar que houve um esquecimento do ser. Não houve um esquecimento do ser, houve um esquecimento do outro. Na verdade, o que não teve no Ocidente foi uma filosofia primeira, enquanto filosofia da alteridade. Sempre se colocou o ser na frente do outro.
diz Levinas. Na verdade, o que há é um grande esquecimento do outro. Ora, o outro aqui é sinônimo de alteridade enquanto categoria filosófica Levinas. Dussel lê isso, fica encantado. Dussel lê isso nos anos 70. E aí ele descobre que é exatamente a categoria que ele queria. Porque ele percebe que há uma espécie de... A filosofia ocidental, ela colabora com aquilo que nós podemos chamar de altericídio, que é a eliminação do outro. A filosofia ocidental é um grande processo de eliminação do outro. Ora, Dussel vai dizer o que Levinas não disse. Quem é o outro de Levinas? O problema de Levinas, Dussel vai dizer, o problema de Levinas é que ele ainda é europeu e ele não sabe quem é o outro. Ele ainda categoriza o outro apenas em sentido teórico. Por exemplo, Levinas não percebe que o outro é o negro, como vai dizer Bembe também. O outro é o índio, o outro é o pobre, o outro é o oprimido. Então, há sempre um outro que é a sombra desse mesmo. O mesmo é essa tradição europeia. Pronto. Aqui, Dussel arma seu pensamento. Significa dizer, se eu quero criticar a modernidade, eu tenho que fazer um antidiscurso filosófico moderno. O antidiscurso filosófico moderno tem na categoria de alteridade a sua centralidade. Se você entende isso, você entende toda a obra de Henrique Dussel. A obra de Henrique Dussel está centrada nessa crítica à filosofia moderna a partir dessa alteridade radical. Dussel não tem medo de dizer quem é o outro. Dussel diz quem é o outro e diz o que aconteceu com esse outro. Ele chama de encobrimento do outro. É um livro dele de 1992, um livro maravilhoso, chamado 1492, 2 pontos, O Encobrimento do Outro, editora Vozes, no Brasil. Ora, essa síntese que eu fiz aqui é a síntese da crítica de Dussel à modernidade até o capítulo 5, intitulado A Crítica à Modernidade a partir da Exterioridade Radical. Então, no meio é 371. O item 5, é o capítulo 5, o último capítulo. Então, do capítulo 1 ao capítulo 4, Dussel desmonta a ideia de modernidade. Ele desmonta toda a modernidade. Toda a modernidade. Vai do Renascimento, Descartes até Hegel. Ele desmonta toda. Vai mostrando como... Semelhante ao que vai fazer Losurdo, mas de outra forma. Né? Losurdo vai trabalhar com as contradições do liberalismo moderno em não nomear a escravidão. Dussel vai trabalhar com as contradições da filosofia moderna quando ela não nomeia quem é esse outro da sua filosofia. Isso vai do item 1 até o item 5. Significa dizer 80% do texto. Quando chega no capítulo 5, que é o que eu vou trabalhar agora, que é o último de hoje, não é? Aí ele cita uma figura indígena para exatamente ser... o Ayala não é apenas um crítico da modernidade, ele é uma testemunha. Esse cara é do século XVI. Ele não é um crítico da modernidade. Ele é, acima de tudo, uma testemunha da desgraça europeia sobre as Américas. Ele é uma testemunha da desgraça do cristianismo sobre as Américas. Ele é uma testemunha do que significa progresso nesse continente. Nesse continente, a palavra progresso sempre significou devastação. Neste continente, a palavra progresso e desenvolvimento sempre significou destruição. Progresso aqui é sempre contra os pobres. Desenvolvimento aqui é sempre contra os pobres. É isso que Dussel vai dizer. Ele, no começo desse texto, Dussel chama de falácia do desenvolvimento. Nas Américas, desenvolvimento sempre significou falácia. Ele diz isso na página, logo na segunda página do texto, na página 342, quando ele vai falar de Descartes como o primeiro filósofo moderno. Então, essa é o que eu chamo de síntese das 4 primeiras partes desse ensaio de Dussel. Ponto. Eu vou fazer o seguinte, dar uma pequena parada para ver se tem alguma dúvida, algum acréscimo, para entrar na última parte, terminar hoje esse texto para entrar na próxima semana no texto do Domênico Losurdo, para discutir a relação entre filosofia e escravidão. Então, antes de entrar na última parte, há alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa? Quem leu o texto tem, porque eu fiz um resumo do texto, né? Resumo do texto.
né, um resumo das primeiras partes para quem não vem acompanhando. Agora, é imprescindível a leitura, porque esse texto é absolutamente fundamental, viu? Para discutir o pensamento moderno, principalmente do ponto de vista crítico. E aí, alguma questão, alguma dúvida? Não sei, foi? Eu já fiz, inclusive, Tem outra mero. questão? Não, acho que não. Isso a gente pode conversar em outro momento. Deixa a galera se manifestar aí, pô. Não, Eu só se quero tiver, só tenho uma questão para Carlos. Carlos, você vai gravar esse negócio em vídeo ou vai ficar só no áudio, cara? e olhe lá, precisa gravar isso aí, não. Perigo gravar isso agora, mas tudo bem, vai lá. Então, alguma, Perigo é tem viver, alguma meu. questão? Alguém tem alguma questão? Carlos, tem alguma questão? Luiz, não sei. O Daniel, não sei se alguém tem. Alguém que vem acompanhando o texto, porque geralmente as pessoas vêm acompanhando, dá para entender, né? Quem está entrando agora, eu entendo que é difícil fazer uma questão, porque esse texto é muito longo. Outra coisa, ele é um texto denso, é um texto literalmente de filosofia. O autor não tem medo de escrever enquanto filosofia, não. É um texto. Ele quer mesmo dialogar por dentro da filosofia. Dussel acredita que você só desconstrói a filosofia por dentro. Como diz o ditado popular, uma lata de verme ela só explode por dentro e não por fora. Então vamos lá. Alguma questão? Beleza, então vamos lá. Item 5, a última parte do texto. E aí se justifica perfeitamente, porque Dussel faz assim, veja. Ele cita os europeus, ele cita o europeu crítico, que é Bartolomeu de Las Casas. Então, veja, Dussel cita Descartes e Hegel, o eixo da modernidade. Dussel cita o crítico europeu da modernidade, que é Bartolomeu de Las Casas. E Dussel agora vai citar o índio não europeu crítico da modernidade. Repare, há uma lógica extraordinária nesse texto. Por isso que eu acho que esse texto é a melhor aula de filosofia moderna que eu tive na minha vida. Porque você aprende os europeus aqui, ele não dispensa os europeus, você aprende os europeus, você aprende a lógica de pensar de um Descartes, ou de um Hegel, ou de um Kant, você aprende a crítica a eles a partir da própria Europa, que é o caso de Bartolomeu de Las Casas, que a gente falou a semana passada, e agora a crítica de fora, o que ele chama de exterioridade radical. A primeira frase do capítulo 5 é simplesmente antológica. Antológica. Vou repetir. Página 371, item 5. O título é o seguinte: A crítica à modernidade a partir da exterioridade radical. Ponto. O antidiscurso crítico de Felipe Guamán Poma de Ayala. Ora, antes de dizer quem é Poma de Ayala, antes, há uma frase de Dussel que é lapidar. Vamos lá, a frase. Ele diz assim: mas o máximo de consciência possível, universalmente, é a consciência crítica do próprio indígena, que sofre a dominação colonial moderna, cujo corpo recebe frontalmente o traumatismo do ego conquiro moderno. Essa frase vale o texto inteiro. Essa frase é absolutamente lapidar para a filosofia moderna e para a filosofia na América Latina. Vamos lá, eu vou repetir e vou comentá-la. Mas o máximo de consciência possível universalmente é a consciência crítica do próprio indígena, que sofre a dominação colonial moderna, cujo corpo, repito, cujo corpo recebe frontalmente o traumatismo do ego conquiro moderno. Aqui há três coisas. Essa frase tem três teses absolutamente extraordinárias. A primeira é que Dussel limita a noção de universal europeu. O universal europeu não é universal, é provinciano. Pensamento europeu que se acha universal é provinciano. E eu até digo pior, é paroquial, não chega nem a uma província. É paroquial mesmo. Primeiro. Segundo, essa denúncia desse pensamento pseudo-universal
só pode ser feita concretamente a partir da consciência do de fora. O de fora é o indígena, que foi colocado para dentro pela porta do fundo. Segundo. E terceiro, quando ele cita a prova definitiva disso, o corpo indígena. Aqui pode ser o corpo indígena, aqui pode ser o corpo negro, aqui pode ser o corpo mulher, aqui pode ser o corpo homossexual, aqui pode ser o corpo trans, aqui pode ser o corpo latino, o corpo popular, o corpo oprimido, o corpo povo. É isso que Dussel quer dizer. Corpo aqui é uma imensa metáfora, né? Digamos assim, desse que foi encoberto. Então, o corpo aqui é uma imensa metáfora daquilo que foi encoberto pelo o ego conquiro moderno, o ego conquistador moderno. Isso, eu acho, essa frase, ela é extraordinária, porque a singularidade dela é ser uma epígrafe crítica da própria ideia de filosofia moderna, tal. É exatamente o que nós não aprendemos nos cursos de filosofia, é isso que eu quero dizer. O que nós não aprendemos nos cursos de filosofia é essa frase aqui e as suas consequências filosófico-política para toda a cultura ocidental. Então. É aqui que está exatamente nós fazemos uma filosofia que não passa do ego conquistador moderno. A nossa filosofia não tem nenhuma exterioridade radical. E veja o que é contraditório, é que o nosso corpo é latino. Significa dizer, o processo de colonização, ele continua nos currículos. Por isso que há todo um debate do pensamento decolonial em descolonizar os currículos. Os currículos já são colonizados por natureza, entre aspas. Vocês não repararam, não, é minha gente? Vocês não olham os currículos, quando vocês vão se matricular, você não olha o número e, consequentemente, o nome da disciplina, olha os nomes. Você olha os nomes. Quem diz isso é um antropólogo, um cientista social colombiano chamado Aníbal Quijano. É preciso descolonizar os currículos, porque os currículos nos nomes já jogam na nossa cara. Você não precisa nem muito esforço, tá? Joga na sua cara o currículo, é foda, né? É isso que eu acho, e vou ser sincero, em filosofia é pior. Em filosofia é pior, porque, por exemplo, Bené é professor de educação física, você ainda pode, por exemplo, incluir uma capoeira. Eu vou incluir capoeira onde na filosofia? Onde eu vou incluir capoeira, meu amigo? Onde? É esse debate que a gente faz por lá, Romero. Não é bem assim. Não, eu sei, mas veja bem, você ainda tem razão de incluir, porque você pode dizer, sei lá, é um esporte, sei lá, você pode inventar um nome e incluir, mas eu vou inventar como? Inclusive, você disse para todo mundo que eu dou aula de bambolê, lembra disso, Não, né? bambolê é porque, sim, claro, e você tem um problema com isso, é? Bambolê é um curso importante que vem da Europa. É o exemplo da... Bambolê vem da Europa. Então, você disse isso para todo mundo lá na Dufes, cara. Eu teve gente tem algum problema nisso? E a galera... Você ensina bambolê? Tem problema, sim. Ensine. É o seu papel. Não sei nem rodar. Seu curso é para isso, pelo menos isso. Não ser colonizado. Então, veja... Mas a própria ideia de currículo, Romero... A colonização curricular... A colonização curricular é um debate que deveria ser feito há muito tempo no Brasil, pô. Eu não tenho dúvida. Aí eu brinquei com a educação física, dizendo que ainda há uma brecha. Filosofia não tem brecha, é isso que eu estou dizendo. Filosofia não tem brecha. Filosofia não tem brecha. Mesmo quando você vai para as brechas como Deleuze, que eu respeito muito, mas, porra, tem hora que Deleuze é mais europeu do que os europeus. Por mais, com todo o respeito que eu tenho a Deleuze. Deleuze está no último andar dessa história toda, mas... Então, assim, a necessidade de descolonizar os currículos é absolutamente fundamental. Senão, a gente não faz o antidiscurso da modernidade. Senão, não há espaço para a alteridade radical. Essa é a questão, entendeu? Eu tenho um amigo que eu adoro, é meu amigo do peito, o professor Geraldo Campos, é professor de Relações Internacionais. Nem parece que é professor de Relações Internacionais. Pô, o cara inclui Martinho da Vila, samba, não sei o quê, nos cursos de Relações Internacionais, porque não há curso mais colonizado do que esse nome de Relação Internacional. Então, veja, o cara consegue fazer. Nós, da filosofia, não conseguimos fazer esse negócio. Isso é que é um problema, entende? Eu sinto muito os alunos de filosofia ter que dizer isso, mas é um jeito, é muito cruel,
a forma colonizadora e recolonizadora de um curso de filosofia no Brasil. É muito cruel. É muito cruel, porque a gente despreza, não é, sabedoria popular indígena, a gente despreza tradição africana, a gente despreza tradição latina. E o caso brasileiro, porque, como diz Virginia, o Brasil é subimperialista. Então, assim, a gente despreza os bolivianos, a gente despreza os chilenos, a gente despreza os venezuelanos, porque para a gente só existe os Estados Unidos e a Europa. Repare, o Brasil dentro das Américas ainda já é um problema a mais. Você chega numa sala de aula de ensino superior e pergunta, cara, o que é que tu diz aí um cantor cubano ou uma cantora boliviana? Quem diabo sabe? Agora, pergunta na sala de aula quem é Madonna ou sei lá o quê, todo mundo vai saber, obviamente. Quem não vai saber, né? Não, não é natural. Isso não é natural. Não é natural. Saber, não é natural. Como digo sempre, vou dizer até morrer, natural é mangueira da mãe e jaqueira da jaca. Isso não é natural, pô. Você aprendeu assim. Não conhecer um cubano, que é isso? Isso veja, é assim como se não existisse filosofia na Argentina, ou no Chile, ou no Peru, ou como se não existe. Hoje Cuba faz outra filosofia, há muitos anos que Cuba faz outra filosofia. A filosofia política cubana não começa com Maquiavel, com todo respeito a Maquiavel, mas não começa ali. Então, assim, eu diria que Dussel, e digo mais, Dussel não está só dessa empreitada. Na América Latina, eu posso citar aqui, Leopoldo Zéia, filósofo mexicano, faz isso há anos. Posso citar aqui na Nicarágua, Alejandro Serrano Caldeira, faz isso lá. Então, assim, Aníbal Quijano, na Colômbia, fez muito isso e tal. Então, você tem uma geração de pensadores que, de certa forma, já vem fazendo isso pelo menos há uns 50 anos, há 30 anos, há 20 anos, né? Em países da América Latina, os currículos vêm sendo descolonizados. Eu não estou dizendo que a gente não leia Hegel, que a gente não leia Descartes, que a gente não leia Marx, não é isso que eu estou dizendo. Agora, eu estou dizendo que a gente não deveria só lê-los, só ler eles. Esse é o problema. Fazer como faz Dussel. A maneira metodológica que Dussel trabalha com os europeus, para mim, é a mais interessante e a mais avançada enquanto vanguarda do pensamento latino-americano. Bem, essa é a minha posição pessoal sobre a obra de Henrique Dussel. Então, veja, quando ele começa com essa frase aqui é fundamental. Jonathan citou aí Gustavo Gutierrez. Sim, Gutierrez é teólogo, maravilhoso, concordo plenamente. Gutierrez, esse que foi citado aí por Jonathan, esse Gustavo Gutierrez, tem uma tese de doutorado sobre Bartolomé de Las Casas, que é o livro mais importante sobre Bartolomé de Las Casas. Esse homem tem um livro chamado Em Busca dos Pobres de Jesus. Absolutamente fundamental. Citaram aí Mariátegui, perfeito. Leiamos José Carlos Mariátegui, peruano. Há uma tradução maravilhosa pela editora Expressão Popular da obra dele, chamado 7 Ensaios sobre a Realidade Peruana. Quem não leu, por favor, leia. Obra-prima do pensamento latino-americano. 7 Ensaios sobre a Realidade Peruana. José Carlos Mariátegui, 1924. Fundamental. Então, veja, o pensamento latino-americano é um pensamento riquíssimo, colegas. E digo mais, saindo da América Latina, se formos para a África, idem. Acho fundamental a leitura hoje de um Achille Mbembe, de um Jean-Marc Elá, são pensadores importantíssimos na África contemporânea. Então, veja, era preciso que houvesse, pelo menos, uma abertura para esses pensamentos. Preciso que houvesse uma cadeira nos cursos de filosofia, tipo assim, filosofia decolonial, uma introdução, pelo menos uma cadeira, para os alunos não sair sem saber. Eu acho que o mais injusto é você sair sem saber. Você pode ler aquilo e dizer, não quero isso para mim, eu quero morrer lendo Leibniz, é um direito seu. Agora, se quiser, você deveria ter a alternativa de ler, de ter e de ler. Paciência, né? Não temos ainda, quem sabe um dia. Então, veja, Dussel, ao começar assim, ele cita esse pensador, que para ele é o primeiro, por isso que ele começa com ele. Para ele é o primeiro grande pensador andino, é o primeiro grande pensador latino, Felipe Guamán Poma de Ayala. É o primeiro, não é o único, ele é o primeiro. Está no século XVI, não é? Então, quem foi esta figura? Esta figura escreveu um livro
que, juntando tudo, dá mais de 1.000 páginas. Juntando gravura com letra, é uma coisa impressionante, né? A Nova Crônica a Nova Crônica e o Bom Governo, é esse o nome do livro dele, né? Esse cara nasceu em 1934, 1534, ou 1535, em Acúdio, Lima, Peru, hoje o que é Lima, né? No Peru. Essa figura foi o primeiro grande historiador e o primeiro grande cronista latino indígena. Obviamente, posteriormente, convertido ao cristianismo, com a maioria dessas populações, né? Mas ele apresenta, para Dussel, o fundamental de Ayala é apresentar a visão indígena do continente andino, que não tinha. Você tinha uma leitura marcadamente europeia do continente latino, eram cartas de português, cartas de espanhóis, eram os escritos de Cristóvão Colombo, os escritos de Vasco da Gama, era sempre a Europa dizendo o que é as Américas, dizendo o que é essas populações, como elas vivem e tal, tal. Pela primeira vez, um indígena latino nativo diz cronicamente o que é esse continente. Pronto, essa para Dussel é fundamental isso. Não significa dizer que devemos parar nele, mas ele é como se ele fosse o pai dos grandes escritores latinos. Essa é assim. Precisamos encontrar o primeiro grande escritor negro, como encontramos o primeiro escritor indígena. É isso que Dussel faz. É isso para nós é fundamental, porque é para encontrar o fio da meada. O primeiro que vai, digamos assim, desvelar o novelo, né, do pensamento latino-americano. Ele descreve a sociedade peruana pós-conquista como ninguém, segundo Dussel. E, por fim, um apelido que foi dado a ele. Foi dado a ele por uma figura chamada Walter Mignolo, num livro chamado Geopolítica do Conhecimento. Na Geopolítica do Conhecimento, Walter Mignolo vai dizer que Ayala é o Aristóteles das Américas. Muito interessante, com todos os problemas que possa ter, mas associar Ayala a Aristóteles é, no mínimo, curioso. Porque Ayala é visto como uma espécie de enciclopedista latino, né? No sentido que foi enciclopédico o velho Aristóteles da Grécia clássica, é nesse sentido que Ayala é associado a Aristóteles. Tal. Agora, para além de Dussel, se alguém aqui quiser conhecer quem é Ayala, eu recomendo, está no Google, é um texto de 14 páginas só, um texto de 14 páginas, intitulado Felipe Guamán Poma, 2 pontos, o Aristóteles da América do Sul. Você coloque lá no Google, você vai encontrar. É um texto de apenas 14 páginas, intitulado Felipe Guamán Poma, 2 pontos, o Aristóteles da América do Sul. São de 2 autores. É um rapaz chamado Miguel Nenevé e Laura Mariano Cristo. Laura Mariano Cristo. Esse casal escreveu esse ensaio, que é um ensaio muito bom, um tanto biográfico, sobre o Felipe Guamán Poma de Ayala. Para além de Dussel, tem esse texto que ajuda, né, a compreender, porque Dussel trabalha poucos aspectos biográficos, Dussel já entra na obra. Esse texto que eu estou indicando aqui trabalha aspectos biográficos dele. E caminhando para o final, para a gente abrir para uma discussão, o próprio pensamento do Ayala, né? Então, a primeira coisa que Dussel percebe nele é exatamente a maneira com que ele concebe a dominação colonial. Dussel diz, Ayala é uma espécie de consciência da dominação colonial nas Américas pela primeira vez. Pela primeira vez nas Américas, diz Henrique Dussel, Ayala se torna essa consciência, significa dizer, a consciência exterior à Europa criticando a colonização europeia no nosso continente. Primeira coisa, fundamental. Ayala faz uma crítica também ao catolicismo e ao cristianismo, obviamente, o catolicismo chega aqui, porque ele vai dizer que os padres pregavam uma coisa e faziam outra, para variar, né? Então, assim, os padres pregavam uma coisa e faziam outra. Ele percebe nesse continente, me chamou muita atenção uma coisa, viu? Ayala é o primeiro latino-americano a testemunhar e denunciar estupro de índias. Segundo Dussel, é o primeiro.
O primeiro latino a denunciar o estupro de índia. Repare, estupro nesse continente, perceberam, é antiga. Hein? Isso, Ayala está falando do século XVI. Você imagina, ele está falando do século XVI, então, e onde ele denunciava, né, o estupro de mulheres indígenas. Ele denuncia explicitamente no seu livro. Depois, Dussel vai perceber uma coisa importante. Dussel vai ler toda a obra dele, de Ayala, e vai estruturar em 3 partes. Isso aparece na página 375. Dussel vai, na página 3, eu vou ter que ler, que é um parágrafo que Dussel diz aqui. Então, Dussel faz uma pequena síntese e descreve, né? Ele diz assim, a obra de Ayala divide-se sistematicamente em 3 partes. Na primeira parte, mostra-se com muitas novidades informativas e em língua quechua, então ele escreve em espanhol e em quechua também. Então, tem textos que é em espanhol e textos que é em quechua. A parte espanhola é maior do que a parte em quechua. A ordem política cultural anterior à conquista. Depois, ele vai dizer que, na segunda parte, ele descreve as atrocidades do domínio moderno colonial. Então, a primeira parte, ele apresenta o cotidiano latino-americano. A segunda parte, ele apresenta o que ele chama de as atrocidades, né? A violência, os assassinatos, estupros, as mortes, etc. Olha, tudo isso aqui para populações indígenas, mas tudo que é dito aqui para os índios, pode ter certeza, você multiplica para os negros, que vai ser dobrado para os negros, viu? Para os negros e negras. E na terceira parte, Dussel chama que ele estabelece, digamos assim, uma tentativa de convencer o rei Filipe III da Espanha desta situação. Dussel diz uma coisa aqui muito bonita. Dussel diz assim: o Guamã escreveu isso quase 100 anos antes de Maquiavel. Dussel compara Guamã com Maquiavel. Eu acho interessante a comparação que Dussel faz com Maquiavel. Está na página 375. Dussel compara Guamã com Maquiavel e diz que ele antecipou algumas teses de Maquiavel, o que eu concordo plenamente. Agora, como ele era latino, ninguém leu ele. Para você ter uma ideia, esse livro ficou perdido na Europa e acabou sendo encontrado no começo do século XX numa biblioteca da Dinamarca. Só para você ter uma ideia. Esse livro foi encontrado em 1908 numa biblioteca da Dinamarca. Sabia-se que a figura tinha existido, mas se acreditava que o livro tinha sido perdido. Só para você ter uma ideia. E, por fim, a crítica à modernidade que o Guaman faz na página 381, principalmente a partir da acumulação primitiva do capital. Ele diz assim, Dussel, frase de Dussel, Guaman descobre o processo que passa do ego conquiro, do ego conquistado, subjetividade crescente, autocentrada, desmedida em superar todos os limites de sua soberania, de sua soberba, até culminar no ego cógito, fundado pelo próprio Deus, como a sua própria mediação para reconstituir o mundo sob o seu domínio, ao seu serviço, para sua exploração, entre as quais as populações do Sul. Significa dizer, o ego cartesiano tem a bênção de Deus para explorar as Américas. Essa é a tese de Guaman enquanto crítico do pensamento moderno. Ponto. É isto. Vamos agora a algumas questões sobre Dussel, filosofia moderna, concepção de colônia, pensamento colonial para além da Europa, pensamento latino, etc. Pronto. Então, sobre o curso inicial sobre a crítica à filosofia moderna está feito aqui, que é o ensaio de Dussel, tá certo? Alguma dúvida? Alguma questão, algum problema, alguma coisa?
induzido a ser francês, a gente é induzido a ser alemão, a gente é induzido a se comportar. Não, você tem que absorver isso aí o máximo que você puder. E se comportar como os caras e tal. É muito real, assim. A gente é formado para ser colonizado. E questionar Cara, isso, quando os questionar isso é alunos fazem pecado. isso, Agora eu entendi Quando os porque que ele não alunos- quer gravar. Viu, e quando Carlos? os alunos repetem isso, cara, Pois é. não repetem E isso, quando os destruiu o alunos repetem departamento isso, dele todo quando os aqui. alunos, como um papagaio gago, repetem isso, Pois é. porque que professores façam isso, já é da formação deles. Agora, os alunos reproduzirem isso como um papagaio gago, aí é foda, cara. Aí é cruel demais, sabe assim? Porque nem repetir como um papagaio tal qual, as pessoas conseguem. Porque não dá para repetir essas coisas literalmente, né? Porque existem condições materiais, né? Que faz com que haja uma diferença entre professor e aluno, né? É uma coisa... Tem uma reencarnação de Kant na Terra, inclusive, no seu departamento, né, Alberto? Essa Imagina. bobagem, Tá essa vendo? bobagem. Como Em diria, todo como canto, diria não o é, São não é Bruno, só no meu o departamento, é Saquilha. em todos os departamentos de filosofia, em todos os departamentos de filosofia. Isso é uma coisa, isso é uma característica da filosofia no Brasil. Estou tentando dizer há anos isso. É tão provável que até a disciplina História da Filosofia no Brasil, eles tiraram do currículo. Pois é. Os caras tiraram do currículo História da Filosofia no Brasil, para colocar mais uma filosofia contemporânea europeia, só para você ter uma ideia. Fazer o quê? Você faz um curso de filosofia nos vários departamentos do Brasil e você não estuda pensador brasileiro. Não é nem latino-americano, porque Dulce eu sei que ninguém estuda. Mas assim, você não estuda pensador brasileiro. Pode ser um negócio desse? Você não sabe o que é a escola do Recife. Você não estuda Tobias Barreto, Silvio Romero. Você não estuda Machado de Assis. Filósofo não lê Machado de Assis. Isso é um escândalo. Um escândalo teórico. Os caras não leem os pensadores brasileiros. Os caras não leem o João Cruz Costa, que tem a História das Ideias no Brasil, que é uma das filosofias no Brasil mais importantes da história desse país. Um livro escrito nos anos 50. História das Ideias no Brasil. Um aluno de filosofia não sabe o que é isso. Eu vou fazer o quê? Eu não vou cobrar Henrique Dulce, não vou cobrar Leopoldo Zéia, eu não vou cobrar Alejandro Serrano Caldeira, eu vou cobrar... Aí é que ele não sabe quem é mesmo. Entende? Você tem um currículo tão colonizado, mas tão colonizado, que as pessoas não percebem que é colonizado. Que a pior colonização é quando o colonizado introjetou de tal maneira que já não se percebe colonizado. Isso é cruel demais, cara. Isso é muito cruel. Então, eu vou fazer o quê? Isso é a realidade. Não tem como procurar outras palavras. Eu não vou procurar outras palavras para o que não existe. Não existe. Os caras não estudam filosofia no Brasil, não estudam filosofia latino-americana, não estuda pensamento latino-americano, não se estuda antropologia latino-americana. Não sei como é que alguém se forma em filosofia sem antropologia. Não sei. Sei lá que curso da porra é esse. Eu acho que você não estuda antropologia, entendeu? Um curso que não respira seu mundo. Um curso que não respira, porque, honestamente, vamos ser sinceros, eu posso falar mal de Platão, vou falar, mas Platão falava para a sua Grécia, tá certo? Eu posso falar mal de Descartes, como falar, mas Descartes falava para a sua França, Kant falava para a sua Alemanha. Agora, o filósofo brasileiro não fala Brasil, eu fazer o quê? Foda, cara, aí fica difícil. Isso vai, graduação, pós-graduação, etc. Isso é uma tragédia. Nós vivemos em filosofia no Brasil uma tragédia curricular. Quem tiver dúvida, vai participar de uma coisa chamada ANPOF. Puta, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais. A última ANPOF que teve aqui foi 2016, eu acho, em Aracaju. Foi 2016 em Aracaju. Não teve Vitória, teve Vitória. Não, antes de Vitória foi Aracaju. Criaram um GT para discutir filosofia e mulheres. Pela primeira vez, em 2016... Deixa a Janete falar. No Brasil. Em 2016, as mulheres criaram um GT. Esse é o país. Deixa a Janete falar, rapaz. E o curso de filosofia existe há 50 anos. Na universidade. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer as palavras aí do professor Romero e gratidão por coincidir com esse grupo. Eu morei no Peru, morei no Equador, morei no Chile, morei no Uruguai, estudei em Cuba e me formei na URGS, estou concluindo meu doutorado. E assim, é grata surpresa porque é muito difícil encontrar pares para fazer uma discussão como essa que eu ouvi aqui hoje à tarde. E eu passei toda a minha graduação na URGS, que é uma universidade pública, sem nunca ler Quijano, Dussel, Mignolo,
Nem Bolívar Echevarria, que é do campo, né, do pensamento crítico das ciências sociais, nunca estudei. E na URGS eu tive que trocar de orientador, porque o meu primeiro orientador de doutorado, ele debochava da decolonialidade, ele dizia que ele é um estudioso da temática da raça, e para ele, assim, não tinha valor nenhum, né, Dussel, Quijano, tanto que eu tive que trocar, né, ele é um norte-americano. Então, assim, muita alegria em coincidir com vocês. Eu pesquisei o Buen Vivir, Sumac Causai, no Equador, que está na Constituição, né, do Equador e da Bolívia, e tenho procurado, assim, a gente constitui um grupo de estudiosos e pesquisadores. Eu sou professora também há 7 anos de uma universidade privada. A gente constituiu no Peru um grupo de pesquisadores voltados mais para a defesa da folha da coca, né, mas tenho procurado constituir um coletivo aqui no Brasil. Eu passo mais fora do Brasil do que no Brasil, mas importante, e hoje até quando eu ouvia vocês, pensei que bom ouvir esse sotaque, que bom ouvir português, porque eu participo de muitos espaços, né, hispanohablantes, então, assim, é gostoso a gente ouvir o próprio idioma, né. Janete, eu queria fazer uma pergunta. Janete, uma pergunta. Veja, olha, o Sul, veja como são as coisas. O Sul, onde você está, é onde mais estudou Dussel, sabia disso? Só para você ter uma ideia. O Nordeste é onde menos se estuda na América Latina. Veja como são as contradições. O Sul, principalmente a Unicinos, a região de São Leopoldo tem professores por conta de Levinas, porque os melhores estudiosos de Levinas estão no Sul. Aí onde você está, no Sul. Porque aqui no Nordeste a tragédia é muito maior do que no Sul. Eu não sei, mas assim, por exemplo, na URGS, nas ciências sociais, e eu me arriscaria a dizer na filosofia, porque a gente tem algumas disciplinas que são compartilhadas, eu acho que existe ainda muita resistência, assim, né, a essa perspectiva mais decolonizada ou descolonizada. Existe uma resistência aos autores, e eu até acredito que no Norte e no Nordeste também exista, ou seja, até mais, né. Mas, por exemplo, lá, quando eu resolvi fazer meu sanduíche na Flaxo do Equador, teve alguns colegas meus que falaram, nossa, tá todo mundo indo para a Espanha, para a França, para Londres, para a Inglaterra, e tu quer ir para o Equador, né, ficar um tempo no Equador. Então, essa questão, né, de que nós ainda estamos muito de costas, né, para a América Latina, eu acho que ainda falta muito, e a gente se debruçar sobre as nossas próprias problemáticas, né, não dizendo que, por exemplo, o Karl Marx não é importante, Bourdieu não é importante, o Weber não é importante, mas tem um professor que eu gostaria que vocês conhecessem, até se pudessem também, não sei se alguém conhece, o professor Rafael Bautista. Ele é um pensador boliviano, tem uma discussão muito interessante, assim, sobre a modernidade, sobre descolonialidade. Recomendo fortemente a leitura de um livro dele, eu tenho, até se alguém quiser posso passar o PDF, em que ele faz uma discussão sobre desenvolvimento. Muito obrigada, queridos. Espero que a gente continue se encontrando. Claro, claro. Eu queria recomendar que vem aí do Sul, Janete e demais. O Raul Fournet Bittencourt, essa coleção aqui da Unicinos é maravilhosa, sobre teologia latino-americana. Há uma coleção voltada para a América Latina, publicada pelo pessoal da Unicinos, os jesuítas da Unicinos. Esse cara, Raul Fournet Bittencourt, ele é cubano, morou um tempo em Porto Alegre e atualmente está na Alemanha. Ele é um dos caras que mais saca de América Latina, ele trabalha muito com marxismo na América Latina, teologia na América Latina, pedagogia na América Latina. Raul Fournet Bittencourt tem sido o meu mestre e tal. Eu tenho uma série de obras dele. Então, ele e um grupo lá da Unicinos, em São Leopoldo. Então, e é o pessoal que, digamos assim, que eu tenho contato e trabalho e tal. Então, isso, na linha do que Janete falou, Janete acrescentou uma coisa que eu acho fundamental, que é a ida aos países da América Latina. Essa é a nossa imensa dificuldade. Eu nunca esqueço, Janete, quando eu fui na Bolívia, eu fui acusado de imperialismo na Bolívia, que eu fiquei chocado. Eu era tão ignorante de América Latina que eu fui em Cochabamba e fui convidado para participar de um debate por um grupo de estudantes de uma universidade estatal. Evo Morales ainda era o presidente da Bolívia. E eu fiquei chocado quando a intelectualidade boliviana me viu como um brasileiro imperialista. Eu não tinha dado conta disso. O que nós somos na América Latina. Na verdade, a ideia de não falar espanhol, a ideia de não querer saber da América Latina, a ideia
pelo tamanho, ser maior na América Latina, a ideia de nós queremos mandar na América Latina desde a Guerra do Paraguai, isso faz com que os latinos nos vejam assim. E eu imaginando que imperialista é os Estados Unidos, imagine. E eu tentando dizer para eles, olha, nós somos colonizados pelos Estados Unidos, eles não queriam saber. Para você ter uma ideia, é outro mundo, olha. Eu sempre recomendo aos estudantes que consigam, sei lá, Cuba, Bolívia, Peru, Chile, Argentina, que é tão europeia quanto a gente. Os argentinos são muito parecidos conosco, porque estão tão europeus quanto nós. Para o Uruguai, puta merda, Bené foi do Uruguai, eu adoro, é muito diferente. Você lê um Benedetti, você lê um Eduardo Galeano, eu acabei um curso a semana passada sobre Eduardo Galeano, você lê um Galeano, eu não entendo como é que o estudante de ensino superior do Brasil não leu as Vezes Abertas da América Latina, pô. Eu vou fazer o quê? O cara não leu, o cara não tem a menor noção de como... O de vocês ainda lê? É o quê? O de vocês ainda lê. No meu curso, a galera entra para aprender a jogar bola. Para convencer esse cara a estudar filosofia, entender o que é corpo, por que a gente se movimenta e é diferente dos outros seres da natureza, é uma complicação. É foda. Aí, ó, o Carlos é testemunha, pô. O Carlos é testemunha. Eu sei disso, Aí quando eu ia começar a ensinar o bambolê, aí pronto, aí é complexidade. Porque, veja, dialética do bambolê. Aí é que tá, olha. Qualquer um de nós que está aqui, pode dar um exemplo do que é um currículo colonizado. Qualquer um que está aqui. Qualquer um que está aqui, mesmo sem saber, é capaz de dar um exemplo do que é um currículo colonizado. Romero, atacar o currículo é atacar o fantasma, Romero. O problema é a colonização da cabeça de quem monta esse currículo. Imagine você convencer aqueles meus colegas que eu não vou citar o nome, inclusive irmão de colegas do seu departamento, que é a reencarnação de Kant, entendeu? Que eu não vou dizer quem é. Inclusive, eu acho que esse curso aqui seu, você não pode gravar de jeito nenhum, que você vai ser colocado com a cabeça a prêmio, porque você... Quando você falou aqui, tem um camarada do seu departamento, muito amigo nosso, que estuda Leibniz. Eu fiquei, pô, rapaz, aí o bicho pega. Mas, enfim, imagine você chegar para o cara e convencer que o currículo não precisa ser dado dessa forma, que a gente poderia... Inclusive, eu acho que na licenciatura em Educação Física a gente tem feito bons progressos nesse sentido, de entender a unidade. Inclusive, enquanto unidade, a gente está na perspectiva, inclusive, de disciplinas serem rotativas entre nós, para que a gente consiga ter uma ideia de totalidade do curso, que é uma coisa dificílima. O problema é o aluno, que chega lá querendo ser personal trainer, né, Romero? Aí é um problema. Veja bem, né? Eu não tenho dúvida que a forma como os currículos foram colonizados, eles cristalizaram uma forma de produção do conhecimento. Currículo colonizado cristaliza uma forma de produção do conhecimento. E eu acho que digamos assim, essa produção do conhecimento, ela respira isso. Então, você respira isso no cotidiano da universidade, na sala de aula, etc. e tal, entendeu? Então, assim, agora não, mas quando eu fiz minha graduação nos anos 90, eu tinha um professor que ele chegou da França e ele deu uma aula inteira sobre Paris. E eu morando numa periferia, preocupado com o ônibus que eu ia pegar 10 horas da noite, e o cara citando as ruas de Paris como se aquilo fosse aula de filosofia. Entenda, isso é uma bobagem, isso é coisa de idiota. Claro que alguns chegam à raia da idiotice, aí eu não vou perder meu tempo com idiota, né? Porque você tem uns que pelo menos ainda conseguem ser inteligente, um colonizado inteligente. Agora, quando o cara chega nas raias da idiotice, aí você não tem o que fazer, entendeu? Agora, eu acho, veja bem, eu vejo que o mundo contemporâneo, ele acaba nos empurrando para ler. Você não tem como não ler um Dussel, um Achille Mbembe, um Jean-Marc Elard, um Leopoldo Zéia, esses que a Janete citou aí. Você não tem como não ler, minha gente. Porque o mundo nos empurra para isso. Você precisa, para entender seu país, entender seu mundo, entender o continente, entender de imperialismo, subimperialismo, entender de formas coloniais, história da colonização, pós-colonial, decolonial, etc. Não tem como. Então, quando eu disse, e digo e repito, acho absolutamente fundamental em filosofia contemporânea, se ler, por exemplo, um Achille Mbembe, se ler, por exemplo, um Edward Said, se ler um Henrique Dussel, se ler uma Judith Butler. Butler tem um livro chamado Caminhos Divergentes, que é absolutamente fundamental para discutir a figura do palestino, a figura do outro, etc. E tal. É a mulher dos Estados Unidos. Então, não tem como não ler uma Lélia Gonzalez no Brasil, por exemplo. Já estava discutindo essa coisa de currículo colonial nos anos 80, Lélia Gonzalez.
uma intelectual negra brasileira. Então, assim, que Angela Davis veio aqui para o Brasil para dizer, vocês têm que ler Lélia Gonzalez. Angela Davis veio dizer para ler Lélia Gonzalez, só para ter uma ideia do que é o grau de colonização. Então, esse é um retrato. Agora, quando eu pensei esse curso, eu pensei muito nessa perspectiva de, num primeiro momento, desconstruir a filosofia moderna. Eu não aguento mais filosofia moderna nessa forma. Então, a ideia era desconstruir filosofia moderna no primeiro momento. No segundo momento, ler o Losurdo, porque é um europeu que está discutindo escravidão na Europa a partir das contradições do liberalismo. Esse cara tem um livro chamado A Contra-História do Liberalismo, que é absolutamente fundamental para entender por que a escravidão ficou fora do pensamento moderno. E aí a ideia nossa é trabalhar os 2 primeiros capítulos dessa obra, não é, da editora Ideias e Letras, no Brasil. Ela foi publicada no Brasil pela editora Ideias e Letras. Eu acho que tem PDF, eu acho, né? Mas, assim, eu trabalho com ele impresso. Então, a ideia é de discutir as contradições do liberalismo a partir da concepção de escravidão negra, inclusive, que é a escravidão tipicamente moderna. Né? Bem, é isso. Mais alguma coisa? Não sei se... Estamos ainda com um tempinho aí. Quem tiver alguma coisa, sei lá, Carlos, Bené, Janete, Luiz, o pessoal que eu estou vendo aí, se tiver alguma coisa, estamos de boa. Sobre Dussel, é isso que eu queria dizer. E o texto, quem não leu, eu recomendo que leia, que é um texto fundamental. Texto muito importante esse texto do Dussel. Diz aí, Bené. Eu não tenho uma questão, não. Na verdade, é uma proposição, Romero. Eu particularmente, eu gostei demais da ideia do curso, gostei. E acho não só do gostar, mas de entender a emergência dele para a formação da gente. E, nesse sentido, a gente pensar num outro curso com essa perspectiva que você está adotando aí, em um formato mais ampliado. Olha, Né? veja, Tem uma galera massa aqui também, eu participo, só tem cabeção, né? olha, eu participo aqui de um centro de estudos árabes e islâmicos que é coordenado pelo Geraldo, né? E por Armédio e tal. Esse pessoal está nessa pegada decolonial maravilhosa. Eles estão muito firmes com Eduardo Said, por exemplo, e a gente tem trocado algumas ideias, né? Nós estamos discutindo lá no grupo de intelectuais negros o Bembe. Então, assim, a minha ideia é, em algumas frentes, estar fazendo com que as pessoas leiam esses autores, e autoras, obviamente, né? Angela Davis, por um lado, Lélia Gonzalez, por outro, Beatriz Nascimento, por outro. Então, a ideia de você ir cercando a partir de autores e teorias é o máximo que eu posso fazer, e me sinto à vontade para fazer, porque o grau de colonização dos currículos é tão grande que não adianta enfrentar de maneira grande eles, porque é perder tempo. Então, você enfrenta pelas margens, pelas bordas, e pelas pessoas, homens e mulheres de boa vontade, como diz a Bíblia. Pronto. Então, é o que eu estou fazendo. Então. E agora, estamos num momento bom em que as traduções existem. Você tem, todos esses autores que eu citei aqui, tem boas traduções deles. Isso é importante. E tem pessoas estudando. Por exemplo, Ahmed está fazendo um doutorado sobre Eduardo Said. Você tem um cara na Universidade Federal de Sergipe fazendo um doutorado sobre Eduardo Said. É brincadeira, e na filosofia. Você tem uma pessoa na Universidade Federal de Sergipe fazendo um doutorado sobre Eduardo Said. Não é pouco, pô. Imagina, o cara está estudando o orientalismo, uma obra absolutamente fundamental hoje para o mundo contemporâneo. Eu não entendo como é que alguém fala em colonial, decolonial, sem ler o orientalismo de Eduardo Said, que é o livro de passagem. Tal. Eu não entendo como é que alguém estuda período colonial e não lê o Franz Fanon. Eu não sei como é que fala de colônia e de colonização sem ler Franz Fanon, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho uma relação de autores e autoras que eu os leio para exatamente trabalhar nessas fronteiras. Eu não consigo me mobilizar sem esses autores e autoras. Uma Angela Davis, um Fanon, uma Lélia Gonzalez, um Eduardo Said, um Achille Mbembe, e Dussel, que para mim é um mestre. Dussel é estratégico, não é apenas um filósofo. Dussel é um filósofo estratégico na América Latina. Ele está nas fronteiras da filosofia, da teologia, da pedagogia, da teoria social latino-americana. O cara pensou alto entre a Argentina e o México, imagine. E ficou entre a Argentina e o México. Então, não é qualquer coisa, né? O cara tem uma autêntica filosofia latino-americana, é isso. Então, não sei, Janete colocou uma coisa aí. Janete, tem uma pergunta, eu não entendi. Porque saiu tão rápido da tela. Ah, tranquilo. Ela saiu.
Não, o giro, veja bem, esse giro, ele é um giro linguístico e da teoria social dos anos 90 para cá, né? A palavra decolonial é uma palavra, uns usam descolonial, outros usam decolonial, acho que a disputa aí é menor, né? A questão central você não entende o decolonial sem entender o que foi o pensamento colonial. Existe um processo, e a gente está conversando isso, eu conversei com o Geraldo, porque vai ser um curso que a gente está organizando para o Centro de Estudos Árabes e Islâmicos da UF, que é estudar a palavra colonial, a palavra pós-colonial e a palavra decolonial, situar historicamente. Então, assim, o colonial a partir de Fanon, o pós-colonial a partir de Edward Said e o decolonial a partir de Aníbal Quijano. Então, a ideia é essa, montar um curso, a gente está montando um curso, eu e Armédio, e uma moça chamada Mariana, e uma historiadora chamada Mariana, que fez mestrado em São Paulo, ela mora em São Paulo, então nós três vamos montar um curso sobre colonial, pós-colonial e decolonial. Colonial, Franz Fanon, pós-colonial, Edward Said, e decolonial, Aníbal Quijano, e, obviamente, Henrique Dulce. Tranquilo, e aí, Carlos, mais alguma coisa? Beleza? Então, olha, quinta-feira, tem em PDF o livro do Losurdo, Domênico Losurdo. Ótimo, pronto, porque, veja bem, eu vou trabalhar basicamente os três primeiros capítulos, não vai ser todo o livro, né? Porque a relação é escravidão e filosofia moderna, tá certo? O tema da próxima aula de quinta-feira é escravidão e filosofia moderna. Deverá ser em 2 ou 3 módulos no máximo. E adotarei apenas o livro do Losurdo. Obviamente, eu cito uma outra coisa. Losurdo é a leitura orientada, chama-se A Contra-História do Liberalismo, editor Ideias e Letras, Domênico Losurdo. Foi um filósofo italiano especializado em filosofia moderna. Ele era professor de filosofia moderna. Ele tem um livro maravilhoso sobre Hegel, é um grande hegeliano, conhece muito Hegel, tal. E esse livro dele, eu acho um marco na filosofia moderna, chama-se A Contra-História do Liberalismo. E a ideia é trabalhar os 3 primeiros capítulos e, como tema, filosofia moderna e escravidão. Pronto, é o tema da próxima quinta, beleza? Alguma dúvida? Só uma questão. Será que seria interessante criar também um grupo para que a gente possa se comunicar durante a semana, além desse espaço aqui? Em Carlos e Romero. Tô de boa. Se as pessoas quiserem, é ótimo, entendeu? Agora, já seria assim, nas quintas de 17, estourando às 19, o teto é 19, eu não passo disso, né? Mas geralmente a gente acaba às 6h30, como agora, já é 18h21. Então, assim, a ideia eu faço uma pequena exposição sobre o tema e abro para dúvida, questionamento, acréscimos, como fez Janete. Janete trouxe umas coisas muito boas para a gente aí, né? Indicando autores, as viagens que ela fez, o projeto que está trabalhando. Se alguém quiser discutir seu projeto, fica à vontade. Eu não vejo nenhum problema nisso, muito pelo contrário. Não é se está fazendo, porque tem pessoas que estão pesquisando isso, tem pessoas que vai começar a pesquisar, e tem outros que têm interesse. Então, varia, né? Não vou universalizar aqui, nem padronizar, mas seria um pouco isso, tá certo? Aí isso, porque eu estou vendo a Letícia mesmo. Moderna e escravidão. Uma coisa legal aqui. Na verdade, a ausência da escravidão na filosofia moderna, né? E principalmente a tese de Losurdo, que eu acho a melhor de todas. Nesse campo, Losurdo se superou mesmo. Um bom livro, eu gosto muito desse livro dele. Beleza? Mais alguma coisa, Bené? Carlos, sei mais. Carlos, você postou o livro, né? Letícia está postando vários artigos aqui que são sempre muito legais, não é de hoje que ela posta, ela é antenada aí no movimento. Eu espero que ela tenha postado aquele dos 2 autores sobre o Ayala, que tem no Google, porra, o texto, 14 páginas esse texto curto, muito interessante, acho que completa Losurdo. Quem não sabe quem é o Ayala, eles trabalham aspecto biográfico que ajuda muito. Ótimo, Letícia, valeu mesmo. Pronto, Carlos, tu colocou aqui o link do contato e o link do grupo, né? E o link para quem quiser ler o Losurdo e se adiantando, vale a pena, ajuda muito, tá? A Bahia tem um jeito, Luiz, a Bahia tem um jeito. E Luiz, beleza, tranquilo? Ajudando Marcos, Luiz, ou não? Tranquilo? Hoje ele tem um compromisso comigo. Espero que ele não vá Espero que ele não vá perder tempo com live, Luiz. Eu não sabia, eu não sei nem falar esse nome, Romero, direito. Live. Para mim é Labs. Paciência. Beleza. Então, veja, resolvido aí. Tranquilo.
próxima quinta, Domênico Losudo, Filosofia Moderna e Escravidão. Valeu. Vamos. Valeu, Carlos. Obrigado pela sala. Valeu. Se vê quinta. Tchau, tchau. Tchau.